Jamil Chad está na Suíça. Jamil, agora há pouco estávamos comentando sobre um problema que surge no momento que você suspende as aulas, que é o da merenda escolar, que é um problema muito sério aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Mas aqui em São Paulo, pelos números que foram dados agora há pouco, até pelo Rafael Colombo. E no mundo, quantas crianças estão fora da escola? E como é que os países enfrentam essa situação? Tem merenda escolar? Eles vão para comer na escola? Dependem disso, como aqui no Brasil? Ou a coisa é diferente nos países desenvolvidos? Bom dia, Jamil. Paulo, bom dia a todos. Mais um dia bastante intenso aqui na Europa, com um continente que começa a se adaptar a uma nova realidade. Hoje foi a vez da Bélgica entrar em quarentena, já era o caso de outros países da região. E como você citou, a questão das crianças é absolutamente central nessa nova equação. A Unesco estima que a partir de hoje, contando não só, obviamente, a Europa, mas outras regiões do mundo, principalmente também a Ásia, etc., vamos ter aí 850 milhões de crianças fora das escolas. 850, basicamente, é metade da população, basicamente, que vai às escolas normalmente. Esse é um peso não previsto em nenhum tipo de equação aí que governos prepararam, etc. Por quê? Porque você tem empresas que mandam os seus funcionários para casa. Esses funcionários vão para casa, mas em casa tem, obviamente, as crianças. Esses funcionários precisam trabalhar de casa e, ao mesmo tempo, cuidar das crianças. Obviamente, uma equação nada fácil de ser resolvida. Alguns governos, como aqui na Europa, começaram a dar uma espécie de voucher para que essas crianças possam ser cuidadas por babás, por grupos, basicamente, de pessoas que estariam, vamos dizer assim, cuidando das crianças enquanto os pais trabalham em casa. Mas isso é uma solução relativamente frágil, porque, obviamente, essas pessoas que vêm trabalhar, de uma certa forma, também podem estar sendo contaminadas ou transmitindo o vírus. Então, é uma situação que ainda não foi resolvida. Agora, é fato, Zé Paulo, que a dimensão da merenda ela não existe com essa tal intensidade aqui na Europa. Sim, a escola é fundamental para o almoço das crianças, certamente aqui na Europa é o caso, mas de uma forma bastante menos impactante que no Brasil ou outros países em desenvolvimento. De todas as formas, a Unesco tenta convocar aí os ministros da educação a estabelecer algum tipo de modalidade, porque isso não vai ser uma realidade por 3 ou 4 dias. Essa será a realidade provavelmente por 3 ou 4 semanas. E aí, obviamente, você tem provas que são completamente colocadas fora da orientação ou do calendário e muita confusão, obviamente, nos sistemas públicos. A questão que fica é se essas crianças vão precisar estudar em casa, como algumas estão sendo feitas aqui na Europa, via internet. Agora, isso também coloca outra questão. Nem todos têm uma conexão de cabo ou computadores para todos em casa, para que possam trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Enfim, várias questões que esse vírus coloca, inclusive no que se refere à educação. Jamil, tá todo mundo de olho na Itália, né? A Itália virou um parâmetro de como não reagir a essa doença. Depois houve a quarentena, toque de recolhimento, e já faz uns 4 dias que os índices de mortalidade, que continuam muito altos, né? São terríveis ainda na Itália, mas estão estáveis e tem uma pequena, tênue queda. Se não estiver enganado, hoje foi o 4º dia. Qual é a sensação que se tem aí na Europa a respeito do que está acontecendo na Itália, que até agora foi o termômetro no continente daquilo, repito, que não deve ser feito na resposta dada ao coronavírus? Tem muita gente acompanhando dia a dia, o minuto a minuto que acontece na Itália, para ver se justamente as medidas de quarentena estabelecidas já na semana passada vão começar a surtir efeito. O próprio governo italiano disse que a previsão deles é de que tudo isso começaria a surtir efeito em 10 dias. Ou seja, estamos talvez no final dessa semana, eventualmente começando a haver uma queda, não primeiro no número de mortes, porque o número de mortes ainda está relacionado com aqueles que foram contaminados antes, mas no número de novas contaminações. Essa é a grande esperança de que no final da semana, dessa semana que nós estamos, a Itália comece a ver uma redução no número de novos casos.
Isso é um alerta muito claro ao que acontece na Espanha, na França, aqui do lado, em vários outros lugares. Na França, por exemplo, em 24 horas, tivemos aí aqui do lado, mais de 1.000 novos casos. É um número extremamente preocupante, o próprio governo francês dizendo de uma forma clara que, olha só, essa quarentena funciona, ou basicamente o sistema de saúde terá sérios problemas para lidar com tudo isso. Não só os franceses. Aqui na Suíça, ontem, uma coletiva de imprensa, eu pessoalmente vi ela como bastante preocupante, com o próprio ministro da Saúde da Suíça. A Suíça não é conhecida por ser um país pobre, né, nem falta de dinheiro, e a Suíça dizendo que se o ritmo de contaminação, de contágio, for mantido nas próximas 2 semanas, o sistema de saúde da Suíça entra em colapso. O sistema de saúde da Suíça, meu caro, isso é uma outra história bastante alarmante se a gente for pensar né, no resto do mundo. A Suíça, insisto, não é conhecida por faltar dinheiro por aqui. Ô Jamil, esse teste para saber se está com coronavírus ou não aí na Europa, ele é pago? Como é que é a questão de plano de saúde aí? Os governos estão distribuindo esses testes aí para postos de saúde? Como é que está funcionando isso por aí, hein? Ainda com muita confusão também. Governos dizendo que não tem como testar a todos, não porque vai sair caro, mas porque não há o número de testes suficientes para toda a população de toda a Europa. Então, uma concentração nos grupos de risco. Mas, ao mesmo tempo, Pedro, você tem a OMS pressionando, insistindo, dizendo, olha só, tem que testar todo mundo, pelo menos todos aqueles com sintomas. Agora, entre a recomendação da OMS e, claro, ali embaixo, no final da linha, a pessoa ali cuidando do estoque de teste, obviamente tem uma distância grande. Vamos ver qual vai ser a atitude nos próximos dias. Aqui na Suíça, depois de um início bem confuso, existe pelo menos uma perspectiva de que na próxima semana o governo vai estabelecer uma espécie de drive-in, sabe, ali numa lanchonete, uma espécie de lugar que você passa, é testado e vai embora. Um drive-thru. Um drive-thru, exatamente, perdão. E você faz esse teste de uma forma acelerada e depois recebe por e-mail o resultado. Enfim, algum tipo de monitoramento. A OMS insiste que não tem como apagar um fogo se você estiver cego. Né? É, inclusive, a frase utilizada pelo Tedros, que é o diretor-geral da OMS. De uma certa forma, ele tem razão. Do outro lado, tem os governos dizendo teoricamente, isso é espetacular, mas nós não temos a capacidade. A OMS dá o exemplo da Coreia do Sul, que fez o teste com absolutamente todo mundo que tinha o sintoma e, segundo a OMS, deve ser considerada como um modelo. Singapura também. Esse é o Jamil Chad, correspondente da Rádio Bandeirantes na Europa. Ele volta a qualquer momento aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para você. Bom dia aí, Jamil. Obrigado a vocês todos. Rede